Que bom te encontrar aqui no Conexão Mara. Sou Andréa Leoncini e vamos falar de cooperação. Este é um dos temas que, em tempos de pandemia, gera inúmeras inquietações. Inquietações que, transformadas em perguntas, muitas vezes não encontram respostas. Para alguns de nós, está cada vez mais evidente que nós somos interdependentes, que a escolha de um afeta o estar do outro num movimento espiral contínuo. Para outros, porém, esta percepção não é um fato. As escolhas individuais continuam na pauta das prioridades e o outro ainda é apenas o outro. Para falar sobre cooperação, eu gostaria de trazer uma história para você. Uma história baseada em fatos reais, fatos que eu vivi há 20 anos atrás. Essa história parte de uma escolha, considerada pela minha família como mais uma das minhas ousadas loucuras. Eu decidi percorrer o caminho de Santiago, no norte da Espanha, sozinha. Então, eu decidi percorrer o caminho sozinha. Seria cerca de 30 a 40 dias, 800 quilômetros, a pé, com uma mochila com algumas mudas de roupa, uma bota já amaciada, um mapa, uma lanterna, um chapéu e a esperança de encontrar o meu cajado lá no caminho, lá em Santiago. Mas antes de seguir na minha vivência, eu quero falar um pouquinho sobre o surgimento do caminho. O caminho de Santiago é uma rota de peregrinação que tem seu advento no século IX, quando um eremita chamado Pelayo segue uma estrela como mensageira de algo importante que estava para ser revelado. No local indicado pela estrela, ele encontra uma tumba com inscrições que indicavam que ali estava o corpo de Santiago Maior, que fora discípulo de Jesus. Tiago Maior, após a morte de Jesus, dedica-se à evangelização na região da Galícia, mas retorna para Jerusalém com pouco êxito. E naquela época, em Israel, os seguidores de Jesus sofriam forte perseguição. E Tiago foi preso e decapitado. 2 de seus discípulos recuperam o corpo que fora lançado para fora das muralhas e o transportam para a Ibéria. A notícia da descoberta da tumba se espalha e, a partir do século IX, muitos peregrinos começam a percorrer este caminho para se aproximar de um dos homens que havia convivido com o Mestre. Um homem que esteve perto de Jesus. E assim, o caminho de Santiago começa a ser traçado por milhares de homens e mulheres que pisam o mesmo chão, com as mais diversas intenções. E aí, voltando à minha história, conhecendo algumas pessoas que fizeram o caminho, ouvindo falar dessa história, senti que havia chegado o meu tempo de percorrê-lo e me torno peregrina rumo ao encontro com Santiago do Campo de Estrelas. Reforço mais uma vez que eu escolhi fazer o caminho sozinha. Pois é, uma escolha envolta por um véu de ilusão. Na comunidade em que eu nasci, quando a notícia da minha decisão de percorrer o caminho se espalhou, amigos e familiares se reuniram para fazer um bota fora. E antes disso, nós participamos de uma missa de envio, presidida pelo padre João Solac, um amigo querido da comunidade. É uma tradição católica cristã. A comunidade pede proteção para o peregrino.
E eu me senti emocionada e acolhida por essa comunidade, mesmo afirmando aos quatro cantos que faria o caminho sozinha. E assim segui. Saí de São Paulo no dia 13 de junho, rumo a Madrid, fiz a conexão em Pamplona, onde encontrei o taxista Pedro, que me aguardava para me levar até Saint-Jean-Pied-de-Port, na França. Muito bem, chego feliz ao albergue, apresento a minha credencial, que eu levei aqui de São Paulo, da Associação dos Amigos do Caminho, recebo o meu primeiro selo. Cada albergue no caminho tem um desenho, uma característica da sua região, do seu pensar, que transformado em carimbo comprova que o peregrino passou por ali. Mas essa chegada em Saint-Jean traria para mim a notícia de que a vida estava tecendo conexões importantes que garantiriam a minha segurança e meu bem-estar no caminho. Eu havia chegado no albergue, estava sozinha, emocionada, tinha começado a gravar o meu diário e estava me preparando para o primeiro dia de caminhada. Quando chegou Luís Aragão, de Portugal, e João, um brasileiro de Canoas, do Rio Grande do Sul. Eu não tinha a mínima noção do que aconteceria com este trio, mas nosso primeiro desafio foi descobrir que às 19 horas o comércio local fecharia e que nenhum de nós tinha franco para comprar comida. O euro ainda não circulava na Europa. Enfim, nos olhamos. Sabíamos que era preciso preparar algo para comer e nos mobilizar para conseguir trocar dinheiro. Saímos pela vila tentando trocar dólar por algum franco e quase já sem esperanças ouvimos João nos chamando com a boa notícia de que havia conseguido trocar, mas que o mercado fecharia em menos de 10 minutos. Chegamos, faltando pouco tempo para fechar as portas, pegamos o que conseguimos. Pegamos macarrão, uma lata de molho, pão, atum e um suco, se eu me recordo bem. No albergue, já na cozinha, começamos a compartilhar o preparo do alimento e comentar nossa conquista. Já éramos íntimos. Água fervendo para cozinhar massa e, para nossa surpresa, ao abrir a lata de molho, descobrimos que de verdade era uma lata com macarrão no molho vermelho. Rimos porque descobrimos que de francês nós não entendíamos nada. Conversamos muito e dormimos no mesmo cômodo. A ideia era que no dia seguinte nós pudéssemos sair no mesmo horário, sabendo que a meta para o primeiro dia era muito ousada. O primeiro dia do caminho contaria com 20 quilômetros de subida pelos Pirineus e 4 quilômetros de descida até Roncesvalles. 7 badaladas no relógio de Saint-Jean, na manhã seguinte, anunciaram o início do meu caminho. Foram 36 dias que me levaram à catedral, e a cada etapa novos peregrinos se achegavam, ficavam alguns dias e seguiam. João ficou muito tempo comigo, e Luís também. Vivemos muitos momentos juntos, reconhecendo a necessidade de cada um, respeitando os momentos em que queríamos caminhar sozinhos, ou que queríamos caminhar cantando, ouvindo música, ou em silêncio. Mas foi crescendo na convivência um afeto e um cuidado que fazem meu coração pulsar de alegria, como se agora fosse o dia 16 de julho de 2000. Até o dia 22 teríamos pela frente mais ou menos 120 quilômetros para alcançar a meta, para chegar à catedral e perceber o valor de cada passo dado.
O que fica impregnado na pele são os registros de cuidado, de olhar atento, de desapego, a integridade de cada um e a abertura para compartilhar. Compartilhar o momento do brinde, o momento do vinho, o momento em que os pés não queriam entrar na bota, de tão doloridos que estavam, os rituais, a ajuda de me colocar na cama no alto de um beliche, depois de 40 quilômetros caminhados, e voltar no dia seguinte para saber se estava tudo bem. Estes são gestos que demonstram a quantidade de cooperação que pulsa em cada um de nós. Pulsa de forma natural em cada um de nós. Agora é contigo. Meu convite é: caminhe, espalhe a cooperação que vive aí no teu coração. Beijo grande e até o próximo encontro.